Olá pessoal, eu sou Iranildo. Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal do PET. Hoje sobre oscilações, conteúdo da matéria de Física 2. Nosso mundo está repleto de oscilações, nas quais os objetos se movem repetidamente de um lado para o outro. Às vezes essas oscilações são tão fortes que provocam o colapso de sistemas, como é o caso de quando ocorrem terremotos em volta de algumas cidades. Como vemos aqui nessa imagem, alguns prédios não resistem, as estruturas cedem e o prédio desabam. No caso. E também temos o caso das linhas de transmissão, que elas podem sofrer rajadas tão fortes de vento que os fios fustigam de maneira tão intensa que elas podem vir assim romper, interrompendo assim o fornecimento de energia para toda uma região, para toda uma cidade ou região. Com isso, podemos perceber a importância, né, do estudo das oscilações, do estudo e do controle das oscilações para a física e para a engenharia. Nesse conteúdo de oscilações, nós vamos estudar aqui principalmente o movimento harmônico simples. Como podemos ver nessa figura, ao lado direito, podemos ver uma partícula que oscila partindo de uma amplitude mais xm aqui até uma amplitude menos xm e voltando para a amplitude mais xm e assim repetindo esse movimento. Esse tempo que ela leva para sair da mais xm e voltar para mais xm de novo, nós denominamos de período e o nomeamos aqui com a letra T. A velocidade nesse movimento, podemos perceber que a velocidade é zero na amplitude máxima. Quando ela passa na amplitude igual a zero, no x igual a zero, ela é máxima, e quando ela chega na amplitude, ela é negativa, ela é zero novamente, ela é nula. A frequência de uma oscilação é o número de oscilações por segundo. O símbolo de frequência é F e a unidade de frequência no SI é o Hertz. A frequência está relacionada ao período através da equação F igual a 1 sobre T. Ou seja, a frequência é inversamente proporcional ao período. O período é dado em segundos no SI. Todo movimento que se repete em intervalos regulares é chamado de movimento periódico ou movimento harmônico simples. Se o movimento é uma função senoidal do tempo, é chamado de movimento harmônico simples. Por que o nosso movimento é uma função senoidal? Se nós invertermos aqui esse gráfico, essa imagem, nós iríamos perceber que essas bolinhas aqui iriam se comportar como uma função cosseno. Por isso que nós podemos escrever uma equação em função do cosseno aqui. Podemos escrever que o nosso deslocamento em relação ao tempo vai ser igual à nossa amplitude máxima vezes o cosseno de ômega-t mais φ, onde xm é a amplitude, o t é o tempo, ômega é a frequência angular e φ é a constante de fase ou ângulo de fase. Aqui nós temos alguns comparativos. Nós vemos na figura A o deslocamento de dois sistemas em MHS com amplitudes diferentes e períodos iguais. Eles têm aqui amplitudes diferentes, porém os períodos aqui vão ser iguais. O tempo que eles vão levar para se repetir vão ser iguais. Já na figura B, nós vemos o deslocamento de dois sistemas, porém dessa vez com amplitudes iguais e períodos diferentes. A mesma amplitude aqui para os dois, porém o período aqui, um leva ao período t e o outro t'. O valor da constante de fase φ depende dos valores do deslocamento e da velocidade do sistema no instante t igual a zero. Na figura C, mostra o deslocamento de dois sistemas em MHS com amplitude e períodos iguais e fases diferentes. Ou seja, as fases deles aqui são diferentes porque no instante t igual a zero eles se diferem. Porém, o período é igual e a amplitude também é igual.
No caso de um movimento oscilatório de período t, e considerando a constante de fase φ igual a zero, nós podemos escrever uma equação desse tipo aqui para encontrarmos essa equaçãozinha aqui que vai nos dar a frequência. Podemos escrever essa igualdade aqui, porque como se trata de uma função cosseno, ela sempre vai se repetir no período, ou seja, x de t vai ser igual a x de t mais o t maiúsculo. Podemos pegar e escrever essa função aqui em relação à nossa função do deslocamento, sendo amplitude vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo igual a amplitude vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo mais o período. Essa amplitude vão se cancelar. E como a função cosseno se repete quando o argumento é de 2π, nós podemos escrever essa equação dessa forma, para podermos cancelar os cossenos e sobrar apenas isso. Reparem que, percebam que eu passei essa parte para o lado esquerdo e essa parte para o lado direito. Fazendo essa multiplicação aqui, iremos obter isso e cancelar esse ômega-t com esse ômega-t, e vai nos restar apenas que a frequência angular vezes o período vai ser igual a 2π, logo a nossa frequência angular vai ser igual a 2π sobre o período. Tendo em vista que o período é inversamente proporcional à frequência, podemos escrever que a frequência angular é igual a 2π vezes a frequência. Nossa frequência angular é dada em radianos por segundo. Podemos escrever também equações para a velocidade em relação ao tempo. Sabendo nossa função de deslocamento em relação ao tempo, precisamos apenas derivar lá da física 1. A derivada da função posição é igual à nossa função velocidade. Da mesma forma, podemos encontrar a função aceleração, derivando a função velocidade. Encontramos esse resultado aqui para a função velocidade. Para a função aceleração, encontramos esse resultado menos amplitude vezes frequência angular ao quadrado vezes cosseno da frequência angular vezes o tempo mais φ. Porém, podemos reescrever dessa forma, tendo em vista que a amplitude que multiplica o cosseno de ômega-t mais φ é a nossa função deslocamento. Aí podemos escrever nossa função aceleração como sendo função deslocamento ao quadrado, que multiplica a frequência angular menos a frequência angular ao quadrado, que multiplica a função deslocamento. Aqui nós temos um gráfico que mostra, temos três gráficos aqui, um que mostra o deslocamento, outro a velocidade e outro a aceleração. Vemos que quando o deslocamento é máximo, a velocidade é igual a zero. Quando a velocidade é máxima, o deslocamento é igual a zero. E a aceleração é o inverso do deslocamento. Quando o deslocamento é positivo, a aceleração é negativa. Porém, percebemos aqui que a amplitude do deslocamento vem acrescentada de multiplicando a frequência angular ao quadrado, assim como a velocidade multiplica a frequência angular. Temos também como determinar algumas relações aqui através da lei do MHS, considerando a segunda lei de Newton, que é força vai ser igual a massa vezes aceleração. Sabendo nossa aceleração no MHS, podemos escrever aqui força igual a massa, força igual a menos frequência angular ao quadrado vezes a massa, que multiplica x. Essa equação aqui é muito semelhante à expressão matemática da lei de Hooke, que nos diz que força é igual a menos kx, onde k é a nossa constante da mola, considerando um sistema massa-mola. Podemos então igualar essas duas partes aqui, ficando assim com frequência angular ao quadrado vezes a massa é igual a constante da mola. Logo, frequência angular vai ser igual a raiz de k sobre m. Sabendo a frequência, tendo uma expressão para a frequência angular, poderemos encontrar uma expressão para o período. Já que o período é igual a 2π sobre a frequência angular,
podemos escrever o período como 2π sobre vezes raiz de massa vezes constante da mola. Aqui essa figura mostra justamente esse sistema, onde a mola é deslocada até uma amplitude x máxima e vai ficar oscilando entre x máxima e x e mais x máximo, mais xm e menos xm. Temos também aqui a relação da energia no MHS. Nós sabemos de estudos anteriores que a energia de um oscilador é transferida repetidamente de energia cinética para energia potencial e vice-versa. Enquanto a soma das duas, a energia mecânica E se mantém constante. Temos aqui a expressão para a energia potencial, onde a energia potencial é 1 sobre 2 kx ao quadrado. Esse x aqui é a nossa função de deslocamento, é apenas colocarmos aqui nossa função do MHS aqui que nós encontramos, substituir aqui, onde a amplitude vai ficar ao quadrado e o cosseno vai ficar ao quadrado. A mesma coisa fazemos com a energia cinética, que é dada por 1 sobre 2 mv ao quadrado. Nós vimos aqui que a nossa massa, podemos considerar dessa relação aqui, massa igual a K sobre ômega ao quadrado. Substituímos aqui. Substituímos também a velocidade através da equação da velocidade do MHS que nós encontramos, onde vai ficar tudo ao quadrado. O ômega vai cancelar com ômega e vai restar apenas aqui 1 sobre 2K, que multiplica a amplitude ao quadrado, seno ao quadrado e ômega t mais φ. A energia total é a soma das duas energias, ou seja, somando a energia potencial com a energia cinética, somando as duas aqui, podemos isolar essa parcela aqui, 1 sobre 2 kxm ao quadrado, ficando com cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Isso aqui da trigonometria nós vimos que é igual a 1. Logo, nossa energia mecânica vai se resumir a 1 sobre 2 kxm ao quadrado. E nós temos aqui também os gráficos para representar essa relação. Nós temos aqui o gráfico energia em função do período. Quando a energia potencial, que é o verdinho aqui, é máxima, a energia cinética é mínima. E a energia mecânica sempre se conserva, essa barra. A mesma coisa no gráfico da energia em função do deslocamento, das amplitudes, em função do deslocamento. Temos também o caso do oscilador harmônico angular, que é um caso bem semelhante ao caso da massa mola, porém nós teremos aqui uma variação não do deslocamento linear, mas de um deslocamento angular, onde o pêndulo de torção tem uma pequena torção aqui θ, um deslocamento θ, e ele vai ficar variando entre θ mínimo e θ máximo. E como se trata de um pêndulo de torção, nós não trabalhamos com força, e sim com torque, onde nós vamos apenas utilizar os termos equivalentes. O termo equivalente para a força vai ser o torque, e o termo equivalente para a constante K irá ser a constante K da mola, que vai ser a constante kappa, que é essa letrinha grega aqui, que parece muito K, mas o nome é kappa. E é a constante do fio, que depende das propriedades do fio, tamanho, material do fio e diâmetro. E o deslocamento θ, em vez de ser o deslocamento x, o deslocamento θ. Podemos escrever também uma função para o período das oscilações, que o nosso período linear, do nosso pêndulo linear, era dado por 2π m sobre k, que era a massa sobre a constante da mola. Nesse caso, substituindo pelos equivalentes, vai ser I, que é o momento de inércia, vai ser o equivalente da massa, e o K vai ser o equivalente, como nós vimos aqui, e o kappa vai ser o equivalente do
da constante da mola, nesse caso a constante do fio, o kappa constante do fio. Agora aqui nós partimos para o estudo do pêndulo simples. Nós temos dois tipos de pêndulo, pêndulo simples e pêndulo físico, que veremos mais à frente. No pêndulo simples, nós temos uma partícula de massa m, que é suspensa pela extremidade de um fio de comprimento L, cuja outra extremidade está fixa. A massa m, partícula de massa m, um fio de comprimento L, preso a um local fixo. Nós temos aqui embaixo a distribuição de forças desse sistema. Nós temos a tração e temos a força-peso aqui, Fg. Decompondo essa força-peso, nós temos uma componente tensional, que tensiona a corda, e uma componente que move o peso de volta ao centro, nos dando um movimento de restaurador. Por isso que nós vemos esse negativo aqui na nossa fórmula. Calculando aqui nosso torque, nós temos que nosso torque vai ser o braço de alavanca vezes a força perpendicular. O nosso braço de alavanca sabemos que é o L aqui, vemos que é o L, enquanto a nossa força vai ser justamente essa componente Fg seno de θ. Isso tudo vai ser igual ao nosso Iα, que é o nosso momento de inércia vezes a aceleração angular. Esse tipo de deslocamento só pode ser considerado como movimento harmônico para pequenos valores de θ, onde podemos fazer θ aproximadamente, seno de θ igual a aproximadamente θ, ou seja, esse deslocamento aqui, esse θ tem que ser bem pequeno para podermos considerá-lo como um movimento harmônico. E ele sendo bem pequeno, podemos fazer essa consideração aqui, seno de θ aproximadamente igual a θ. E simplificar nossa equaçãozinha aqui abaixo, que pegamos o I, o momento de inércia, e passamos para o outro lado. Fizemos o Fg como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. E o seno de θ igual a θ. Encontramos essa equação, que é a equivalente angular da equação do movimento harmônico simples. Fazendo a comparação aqui embaixo, nós temos a aceleração do movimento harmônico simples. Aqui a componente da aceleração linear, a componente da aceleração angular. A componente do deslocamento linear e aqui a componente do deslocamento angular. Logo sobrou frequência angular ao quadrado e aqui mgl sobre I. Podemos igualar ambas para encontrar uma expressão para a frequência angular, que vai ser igual a raiz da massa vezes a gravidade sobre L, o comprimento do fio, sobre o momento de inércia. Daqui podemos, como vimos, se nós temos a frequência angular, podemos encontrar uma expressão para o período, que vai ser igual a 2π sobre raiz, invertendo aqui essa parte da função da raiz aqui, fica I sobre mgl. Sabendo que lá da física 1, que nosso momento de inércia, nesse caso aqui do pêndulo, pode ser escrito como sendo ml ao quadrado, podemos simplificar ainda mais nossa equação do período, encontrando o período igual a 2π raiz de L sobre G. Aqui agora, partindo para o pêndulo físico, se difere basicamente porque o pêndulo físico tem uma distribuição complicada de massa. Nós temos aqui ele preso ao ponto zero aqui e temos um momento de inércia. Temos o centro de massa dele ser aqui a uma distância h, desse ponto onde ele está fixo. Como é mostrado aqui nessa figura, né? Logo, mas mesmo assim nós temos como calcular, sabendo aqui, né, a decomposição das forças. Vai ser a mesma do pêndulo simples, sabendo aqui quem é o braço de alavanca H e quem é a força restauradora aqui,
nós podemos escrever o período, uma função para o período aqui, que vai ser igual a do pêndulo simples, só vai se diferir porque o nosso momento de inércia nós não sabemos, não temos como simplificar, porque é um objeto aqui que é uma distribuição de massa complicada. Vai depender do objeto, vai depender do pêndulo, do formato do pêndulo, e o H não vai ser mais um L, vai ser a distância do centro de massa até o ponto. Temos aqui também, vemos aqui agora a relação entre o MHS e o movimento circular uniforme. Consideramos um P' aqui, nessa figura de cima, que descreve um movimento circular uniforme com velocidade angular ômega. A projeção do ponto P' no eixo X é o ponto P, cujo movimento pode ser descrito pela equação. Aqui, considerando essa projeção, vai ser no eixo X, ou seja, em relação ao tempo. Esse ângulo vai ser justamente ômega-t mais φ e a amplitude vai ser o xm. Então podemos escrever ela aqui, pegando as relações aqui de um triângulo retângulo, né? Podemos escrever ela como sendo xt igual a xm cosseno de ômega-t mais φ, que é exatamente igual à nossa equação do MHS. Portanto, a projeção do movimento circular uniforme no diâmetro da circunferência na qual acontece o movimento circular é o MHS. E nessas figuras aqui embaixo nós temos a comparação da velocidade angular e da velocidade linear. E na última aqui embaixo, na figura C, a comparação entre a aceleração linear e a aceleração angular. Vimos aqui agora sobre o MHS amortecido, onde em uma oscilação amortecida, o movimento do oscilador é reduzido por uma força externa. Nesse exemplo aqui nós vemos que é um bloco de massa M que oscila verticalmente, ou seja, para cima e para baixo, preso a uma mola de constante elástica K, a mola aqui em cima. Uma barra, essa barra aqui liga a placa, essa barra liga o nosso sistema a essa placa que está envolta em um líquido. Esse líquido exerce uma força de arrasto sobre essa placa, que portanto vai exercer uma força sobre todo o sistema. E essa força de amortecimento, podemos chamar ela de FA, é proporcional à velocidade v. Ou seja, podemos escrever ela como FA igual a menos BV. Onde B é uma constante relacionada ao amortecimento aqui, essa força de empuxo. Podemos encontrar aqui também a força da mola, né, dada pela lei de Hooke. Força é igual a menos Kx, F é igual a menos Kx. Podemos fazer daí o somatório das forças. Nós temos o FA, que é menos BV, mais menos Kx, mais F, que é menos Kx. Isso tudo é igual a quem? Massa vezes aceleração. Deixando todas essas variáveis em um só lado aqui da equação, podemos escrever a aceleração como sendo a segunda derivada da posição em relação ao tempo e a velocidade como sendo a primeira derivada do deslocamento em relação ao tempo. Resolvendo essa equação aqui, encontramos essa solução. Deslocamento vai ser igual ao deslocamento, a amplitude, que multiplica E elevado a menos BT sobre 2M, que multiplica o cosseno de ômega' vezes T mais φ. Onde ômega' é a frequência angular, desse caso aqui amortecido, que vai ser dado por essa equação. Ômega' vai ser igual a raiz quadrada
de K sobre M menos B ao quadrado sobre 4M ao quadrado. Se nós lembrarmos aqui, esse K sobre M é a nossa frequência comum, vamos dizer assim, nossa frequência angular comum. Ou seja, só difere por esse termo aqui. Nessa imagenzinha aqui de baixo à esquerda, nós podemos perceber como essa amplitude decai, né? Isso aqui é uma função que mostra como a nossa amplitude vai decaindo em relação ao tempo. Aqui agora vamos tratar sobre as oscilações de ressonância. Quando um oscilador é submetido a uma força externa, que é periódica, passa a apresentar oscilações forçadas. Um exemplo disso é um balanço empurrado por uma força periódica de frequência angular ômega-e. O comportamento de um oscilador submetido a oscilações forçadas envolve duas frequências. A frequência ômega, que é a frequência angular natural do oscilador, e a frequência ômega-e, que é a frequência angular da força aplicada. A ressonância acontece justamente quando a frequência das oscilações forçadas ômega-e é igual à frequência natural. Essa é a situação na qual a amplitude da velocidade é máxima e também aproximadamente a amplitude para a qual o deslocamento é máximo. Na figura ao lado, essa figura aqui mostra a amplitude de deslocamento em função da razão entre as duas frequências. Aqui nós temos a amplitude e aqui a razão entre as duas frequências. Quando essa razão é igual a 1, isso quer dizer que essas frequências são iguais, certo? E podemos ver aqui que com isso a amplitude é máxima, atinge os picos máximos aqui. Um exemplo disso foi que em setembro de 1985, muitos edifícios da cidade do México desabaram quando a cidade foi sacudida por um terremoto. Isso acontece porque a frequência natural desses edifícios estavam próxima da frequência das ondas sísmicas. Nesse caso, o terremoto não era muito forte e acreditava-se que não ia ter muito prejuízo na cidade. Porém, ocorreu justamente isso daqui. A frequência do terremoto foi igual à frequência dos prédios. Logo, a amplitude foi bem alta e ocasionou o desabamento de muitos prédios na cidade. Bom, pessoal, foi isso. Obrigado pela atenção. Eu vou estar trazendo aqui ainda uma outra aula, resolvendo alguns exercícios sobre esse assunto. E muito obrigado. Tchau, tchau.